Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, direi outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto, Jesus, ele já tinha alertado aos seus discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém para ser preso e crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Mas o coração deles estava extremamente abalado, porque quando souberam que Jesus iria morrer, eles ficaram com os corações turbados. E eles sobem para Jerusalém naquela mesma semana da Páscoa. O clima ali, irmãos, entre eles, estava pesado, estava tenso. Então Jesus dá uma ordem para Pedro e João para que preparassem um local para que eles comessem a Páscoa com os seus discípulos. E naquele momento Jesus não falava mais às multidões, mas sim exclusivamente a seus discípulos. A Bíblia diz que o coração deles estava turbado, triste, abatido. Os discípulos tinham muitas razões para estarem abalados e para estarem confusos naquele momento. Eles estavam tristes, porque naquele momento eles tinham a plena confiança que Jesus iria partir. Entre eles havia uma conspiração, ou seja, havia um traidor no meio dos discípulos. Eles estavam com medo porque Jesus vai alertá-los que eles seriam dispersos. Pedro iria negar Jesus. Então é um clima tenso, é um clima pesado que está acontecendo aqui. É a mesma coisa de nós estarmos em uma festa entre família, de nós estarmos em uma festa, em um casamento, e alguém fala alguma coisa ou faz uma piada sem graça e acaba com o clima, acaba com a festa. Eu não sei se você já passou por isso, já vivenciou isso, que você está entre família, numa festa, e alguém faz uma piada e ali acaba com o clima e ninguém tem mais clima para nada. Então, só que aqui era uma verdade que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Imagine aquele momento onde que Jesus ele tinha anunciado que ele iria ser preso, iria ser crucificado, morto, que Judas iria o traí-lo, Pedro iria negá-lo e os discípulos ficariam dispersos. Imagine o clima que estava nesse ambiente. E eles estavam aqui angustiados, pensando o que enfrentariam pela frente. É nesse ambiente perturbador, angustiante, que faz Jesus dar uma das declarações mais consoladoras da Escritura. Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração. Depois de Jesus anunciar tudo isso,
os discípulos estarem com o coração turbados, com o coração aflitos, eles estavam aqui angustiados, com a alma perturbada. Jesus, ele faz uma das declarações que consola eles: não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo: não fiquem aflitos, não fiquem angustiados, não fiquem com a alma perturbada, não se turbe o vosso coração. O que significa a palavra turbar? Significa agitar, inquietar, perder a paz, em sentir perturbados. E a palavra coração significa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos interiores. E Jesus estava confortando os seus discípulos, porque ele iria enfrentar a cruz. E eles estavam profundamente aqui angustiados. Jesus, então, fazendo um diagnóstico do coração deles, os consola: não se turbe o vosso coração. E aqui, nesse versículo, Jesus, ele está dizendo automaticamente, com essa declaração, Jesus estava dizendo: não deixem que as circunstâncias, a situação, tirem a paz de vocês. É isso que Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, não deixe que as circunstâncias momentâneas tirem a paz interior de vocês. Essa palavra consoladora de Jesus, irmãos, ainda ecoa em nossos corações, nos dias, chamados dias de hoje. Então, Jesus está dizendo o seguinte para nós nessa noite: não se renda à tristeza, não deixe as agitações da vida tirarem a sua paz interior, não se turbe o vosso coração. E ele aqui, ele continua dizendo, ele continua dizendo para os seus discípulos, ensinando: irmãos, eu sei que a ansiedade, eu sei que o luto, eu sei que as incertezas da vida tentam roubar a nossa paz, tirar o nosso sono, nos deixar agitado, nos faz ficar aparentemente com o coração aflito. Eu sei que as circunstâncias nos dias de hoje nos deixam assim também, porque os discípulos também estavam passando por isso naquele momento. Mas Jesus, irmãos, nunca é pego de surpresa. Os discípulos foram, mas Jesus não. Jesus nunca é pego de surpresa. Ele está no controle, mesmo quando nós não entendemos. Quando nós não entendemos, Ele continua no controle. Como eu faço, Rafael, para que as situações externas não tirem a minha paz interior? Jesus nos dá o antídoto para um coração agitado, para um coração aflito, para um coração perturbado. Jesus, ele nos dá o antídoto. E qual o antídoto? A nossa fé. Ele disse: credes em Deus e crede também em mim. A fé é o antídoto para o medo. A fé é o antídoto para o coração agitado, para o coração perturbado. A fé é isso, o antídoto para o medo. Então Jesus, ele disse no versículo 1, parte B: credes em Deus, credes também em mim. Com essa declaração, Jesus também afirma a sua divindade. Jesus aqui usa o verbo no indicativo e também no imperativo. Ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Porque, irmão, não tem como você crer apenas em Jesus e não crer em Deus. E não tem como você crer em Jesus e não crer em Deus. Não tem como. Mais à frente ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como ir até Deus sem primeiramente passar por Jesus. Então, para crer em Deus, você também precisa crer em Jesus. Por isso que ele diz:
crê em Deus, crede também em mim. Jesus aqui está trabalhando na fé dos discípulos. Certo pensador, ele disse: a fé vê o invisível, ela crê no incrível e recebe o impossível. Isso é fé. Ter fé em Jesus não elimina os problemas, mas estabiliza o nosso interior agitado. Não, ter fé em Jesus não vai eliminar os problemas externos, mas ela vai o quê? Estabilizar o nosso interior. Então é por isso que você e eu, nós precisamos ter fé. Na hora da crise, você precisa tirar os olhos dos problemas e focar, fitar os olhos em Jesus, aquele que pode resolver os seus problemas, os nossos problemas. Jesus não está dizendo que os nossos problemas sumirão, mas que a fé em Deus vai controlar a nossa ansiedade, o nosso medo e o nosso coração perturbado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Irmãos, aqueles homens dali para frente iriam passar por momentos difíceis. Seriam perseguidos, seriam mortos, martirizados, exceto João, que mais tarde ficaria preso na ilha de Patmos, já velho. E Jesus estava acalmando o coração deles, dizendo: credes em Deus, credes também em mim. E até hoje, essas palavras de Jesus ecoam em nossos corações. Não importa o que vamos enfrentar pela frente e os dias difíceis que vamos passar, Jesus está te dizendo: continue crendo em mim. As circunstâncias aí fora pode tentar nos agitar, mas Jesus, ele está nos levando para a fé. Jesus, ele está nos guiando para que possamos ter uma fé inabalável nele. Credes em mim. Paulo estava preso e, apesar do sofrimento e da iminência de sua execução, ele confiava que Jesus era poderoso para guardar a sua fé e ministério até o final. Ele diz: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E mesmo Paulo caminhando para o martírio, ele não deixou de crer em Jesus, ele não deixou de acreditar em Jesus, porque a fé é o antídoto para um coração perturbado, para o medo e para toda ansiedade. É a nossa fé. Nós só vamos vencer o medo, nós só vamos vencer as agitações da vida, do nosso coração, é usando a nossa fé. É a nossa fé. Aí o versículo 2, eu amo essa palavra, porque no versículo 2 ele diz assim: e na casa do meu pai há muitas moradas. Ele continua dizendo: se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mas eu acho interessante aqui, que ele garante: na casa de meu pai tem muitas moradas. Ele não disse, na casa do meu pai tem poucas. Não, ele disse, tem muitas moradas. Jesus aqui, ele está usando uma metáfora familiar para tranquilizar os seus discípulos, falando sobre a casa de meu pai como um lugar de comunhão com Deus. As muitas moradas indicam que há espaço para todos aqueles que crerem nele, ressaltando a abrangência da salvação, diferentemente de certa religião que diz que serão só salvos 144 mil. É mentira isso. Jesus aqui está dizendo: fiquem tranquilos, porque quem crer no Filho de Deus, quem crê em mim,
há espaço para Ele também nas mansões celestiais. Se nessa noite você crê em Jesus, perseverar até o fim, fique tranquilo que a sua moradia está garantida lá no céu com Ele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há espaço para todos aqueles que crerem nele. Há espaço. Se você crer nele nessa noite, se você perseverar, usar sua fé, mesmo com sofrimento, mesmo com as angústias, com o coração perturbado, fique tranquilo. Se você se manter firme, tem morada para você lá nas mansões celestiais. Tem morada para mim, tem morada para todos nós. É só você crer e continuar firme, acreditando e tendo fé em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus não disse que há poucas moradas. Ele disse, há muitas moradas. Irmãos, e Deus não mente. Já viu Deus mentir na Bíblia? Deus não mente. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz, Deus vela sobre a tua palavra para cumprir. Números capítulo 23, versículo 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. Deus cumpre o que ele promete. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Nesse mundo, irmãos, nós somos peregrinos e o céu é a nossa morada. Somos forasteiros aqui na terra e o céu é a nossa pátria. Daqui a pouco estaremos lá na glória com o Senhor. Daqui a pouco sairemos daqui. Daqui a pouco voltaremos para a nossa casa. Daqui a pouco nós estaremos com Ele. Daqui a pouco nós estamos indo embora. Então não deixe as aflições da vida te parar. Não deixe as agitações do mundo ofuscar a tua fé. Porque hoje mesmo Jesus pode voltar para arrebatar a sua igreja. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A qualquer momento a trombeta irá soar e a igreja será arrebatada. Então não perca a sua fé. Mas o que eu acho interessante nesse texto, que ele diz assim, ó: e se eu for, versículo 3, se eu for preparar lugar, virei outra vez. Deus mente? Vocês já viram Deus mentir? Eu nunca vi. Nunca vi Deus mentir. O que Ele promete, Ele faz. Nunca vi Deus mentir na Bíblia. E Ele fala assim, ó: e se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez. Isso daqui é lindo. Irmãos, a partida de Jesus não era um abandono para os discípulos. Não era. Era uma preparação. Vou preparar lugar. Jesus nos deixa claro que Ele vai voltar. Ele mesmo afirmou nesse texto, João capítulo 14, versículo 3. João capítulo 14, versículo 18, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O testemunho constante da ceia que nós iremos participar hoje aqui, que o Senhor ordenou nas igrejas, assegura que Ele virá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Os anjos também afirmam que Jesus voltará. Atos capítulo 1, versículo 19 ao 11. Quando Jesus ele começa a ser elevado aos ares, os discípulos com os olhos fitos no céu começam a ficar maravilhados. 2 anjos ou varões puseram junto deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Ou seja, Ele irá voltar. É o próprio Cristo que está dizendo que Ele voltará para arrebatar a tua igreja.
não é anjo, não é homem, não é esses profetas que ficam adivinhando, é Cristo Jesus que está dizendo que voltará a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. É isso que te alimenta, é isso que me alimenta, é isso que nos alimenta, saber que Cristo a qualquer momento vai voltar. Talvez você nem está pensando mais, Cristo vai voltar, tem a nossa festa ainda. Irmão, talvez não vai ter nem festa do templo, o cantão não vai chegar nem a 50 anos de fundação aqui, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Cristo, ele pode voltar nessa noite, e ele nos dá uma promessa que faz arder em nossos corações. Ele diz: aonde eu estiver, estarás vós também. Ele não apenas só vai voltar, ele está dizendo: aonde que eu estiver, vocês estarão comigo. Aonde que eu estiver, a igreja vai estar comigo, a igreja vai estar me acompanhando. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando ele disse, eu aprendo que a vida cristã, ela tem um destino eterno. Aqui na terra não é nossa morada. Na terra, as coisas parecem incertas, mas o céu, as promessas do céu permanecem seguras. O lugar já está preparado, irmãos. Ele voltará a qualquer momento. Aqui nesse mundo vai ter choro, vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter tristeza, vai ter luto, vamos sentir medo, vamos morrer. Mas para onde estamos indo, lá não entra, a morte não entra, lá o choro não entra, lá não vai ter pranto, tristeza, angústia, lá não vai ter traições, lá não vai ter divórcio, lá não vai ter crise na família, lá não vai ter nada disso. Não vai haver preconceitos, não vai haver cargo, não vai haver títulos, não vai haver nada disso. Todos nós seremos iguais perante o Senhor. Todos nós. Lá não vai ter mais adeus, irmãos. Não vai. Não vai haver mais despedidas, saudades, frustrações. Não. Lá estaremos para sempre com o nosso Pai. Vamos caminhar em ruas de ouro. Vamos nos conhecer lá no céu. Vamos conhecer os profetas, os apóstolos. Vamos estar na presença de Deus juntamente com Jesus Cristo. Não vai haver nada disso que nós passamos. O que move o nosso coração é isso. O que remove a tristeza do meu e do seu coração é pensar nas coisas de cima, é pensar nas coisas que vêm do alto, é pensar nas promessas dele. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições dessa vida, do tempo presente, não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Nós estaremos para sempre com o Senhor, e essa é a maior esperança da igreja. Estar com Cristo. É como os varões cantaram aqui: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é tua vinda. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar,
virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nessa noite não se turve o vosso coração. Tudo isso daqui vai passar. As preocupações vão passar. O medo vai acabar.